Os heróis da fé. Conteúdo bíblico de Wilson dos Santos. Seja bem-vindo ao canal Semeando a Palavra. Inscreva-se, clique no gostei, clique no sininho e deixe o seu comentário. Fico muito agradecido. Hebreus capítulo 11, verso 1 até o verso 40. O capítulo 11 de Hebreus é muito interessante quando se trata de fé. Apesar da natureza humana decaída pelo pecado, homens e mulheres ali apresentados são exemplos para nós de perseverança em Deus. A carta aos Hebreus, especialmente o capítulo 11, apresenta a fé como fundamento das coisas que se esperam e prova das que não se veem. O autor da carta mostra que a fé não é uma certeza estritamente temporal, mas uma confiança profunda nas promessas de Deus. Mesmo quando a realização não é visível aos olhos humanos. Ao longo do capítulo, observamos uma galeria de personagens bíblicos que viveram pela fé, aguardando o cumprimento das promessas divinas, nem sempre com resultados imediatos, mas sempre com fidelidade a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. A oferta de Abel foi uma ovelha, primícia de seu rebanho, um dos primeiros nascidos. Enquanto Caim, ele trouxe os primeiros frutos de sua terra, pois era lavrador, mas o Senhor Deus agradou de Abel e de sua oferta, mas não agradou de Caim e nem de sua oferta. Gênesis, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 5. No livro História da Redenção, Ellen White explica que Abel compreendeu o plano da redenção por meio do cordeiro sacrificado. Abel ofereceu um sacrifício, conforme a orientação divina. Caim apresentou algo segundo sua própria vontade. Deus aceitou Abel, porque sua oferta revelava fé e submissão. Abel confiou na soberania de Deus e entregou o que Deus pediu, não o que ele achou melhor. É claro que aos olhos humanos, os frutos da terra seria a melhor opção. Não teria que matar o animal, e Caim seria justificado pelos homens. O que é preciso entender é que Deus escolheu o cordeiro para simbolizar a morte de Cristo, como sacrifício pelo pecado. Não fruto da terra, que era a oferta de Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado. Para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 5 ao versículo 6. Enoque é apresentado como alguém que caminhou com Deus, de modo tão estreito, que não viu a morte. Deus o levou consigo. Enoque não era um eremita, ele não vivia isolado das pessoas, pelo contrário, ele não se deixava influenciar com as obras perversas dessas pessoas. Mas estava pronto para defender e divulgar o caráter de Deus perante elas. Os heróis bíblicos não eram perfeitos, mas confiavam totalmente em Deus. Ellen White ressalta, nos livros História da Redenção e Patriarcas e Profetas, que a mesma fé concedida aos antigos servos de Deus está disponível, hoje aos que buscam ao Senhor sinceramente. Nem tudo o que Deus faz pode ser compreendido imediatamente. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa.
pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11, versículo 7. Noé creu numa mensagem, aparentemente impossível, nunca havia ocorrido um dilúvio mundial. Mas ele obedeceu e construiu a arca. Muitos em seu tempo devia ter achado aquilo uma loucura. Não havia nem chuva, a terra era regada pela garoa. A chuva veio na ocasião do dilúvio. Deus continua procurando pessoas que andem com ele diariamente, não apenas ocasionalmente. Ellen White, em História da Redenção, relata que Noé pregou durante muitos anos, enquanto construía a arca. A preparação espiritual não pode ser adiada. Nem sempre estaremos de acordo com o que o mundo pensa. Aqueles que seguem as orientações de Deus passarão por zombaria e serão tidos como loucos. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 19. Pela fé Abraão sai, sem saber para onde vai. Ele deixou a sua terra natal, confiando somente na direção de Deus. Ele abandonou o conforto para peregrinar em uma terra estranha, confiando nas promessas que Deus disse a ele, que a sua descendência seria uma grande nação, e que mesmo depois da idade avançada dele e de sua esposa Sara, eles teriam um filho da promessa, que se chamaria Isaque. Mas não alcançou todas as promessas que Deus fizera a eles. Mas eles estão aguardando uma pátria melhor, um novo céu e uma nova terra. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, sim, aquele que tinha recebido as promessas, ofereceu Isaque em sacrifício, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Ele sabia que Isaque foi dado por Deus como o filho da promessa, e se fosse sacrificado, Deus o ressuscitaria. Hebreus capítulo 11, verso 19. Isaque e Jacó seguem o modelo de fé dos patriarcas antigos, sendo eles também patriarcas, reconhecendo que as promessas de Deus sobre suas famílias eram certeza para o futuro. Mesmo diante de tribulações, viam além das circunstâncias presentes, confiando na aliança de Deus com seus filhos e com o povo escolhido. A fé deles não dependia apenas de resultados imediatos, mas da confiança contínua no Deus que faz promessas. José, fé que não perde a esperança em tempo de provação. José permanece firme na fé, apesar de ser vendido pelos seus irmãos como escravo, e no Egito, acusado injustamente e preso. José era formoso de porte e aparência. Quando a mulher de Potifar o viu, ela tentou seduzi-lo, como não conseguiu, o acusou de assédio. Por causa dessa acusação, ele foi levado para a prisão. E injustamente, Deus era com ele, pois era fiel, tanto a Deus, como mordomo de Potifar. Ele não tinha cometido nenhuma traição ao Potifar, por isso tudo o que fazia prosperava. Ele não perdeu a fé em Deus, manteve-se firme em sua fidelidade, tomando-se governador de todo o Egito, de escravo a governador. A vida de José nos ensina que a fé não é a ausência de dificuldades, mas a confiança de que Deus tem um propósito que se cumpre. Moisés, fé que escolhe sofrer com o povo de Deus. Moisés recusou os tesouros do Egito, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, e se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E não aceitou desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado. Sua fé o levou a conduzir o povo para a libertação, mesmo diante da oposição, da dúvida e da incredulidade do seu próprio povo. A coragem de Moisés revela a fidelidade a Deus e a sua promessa, que era maior que as circunstâncias presentes. Josué e Calebe, a fé que os levam a entrar na terra prometida. Josué e Calebe confiavam em Deus ao conduzir o povo. Eles não temeram os gigantes que habitavam aquelas terras. A fé deles os levaram a insistirem na promessa divina, mesmo quando o medo de outros impediam o avanço. São exemplos de perseverança e de uma visão que não se deixa paralisar pela realidade adversa. Gideão e seus 300 guerreiros, pela fé na ajuda de Deus, com trombetas e botizas de barro, venceram os midianitas, amalequitas e os do Oriente, um grande exército. Sansão foi escolhido por Deus para livrar Israel das mãos dos filisteus. Sansão teve as suas falhas, mas venceu pela fé, começando a libertação do povo de Israel do jugo dos filisteus. Gideão, Sansão, Baraque, Jefté, Davi e Samuel
Hebreus 11, verso 32. Menciona esses juízes e reis como exemplos de fé que operou na história de Israel, reconhecendo que as promessas de Deus se cumprem através da atuação cuidadosa de quem confia no Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Eles responderam à chamada divina, realizaram feitos por meio da orientação de Deus, coisas que pareciam impossíveis aos olhos humanos. Mesmo diante das fraquezas humanas, experimentaram a intervenção de Deus em suas vidas. O convite à fé continua. Hebreus capítulo 11. Não é apenas um memorial de figuras do passado, mas um convite para que hoje também vivamos pela fé. A narrativa encoraja a confiar naquilo que Deus prometeu, ainda que não possamos ver com os olhos humanos. A fé, segundo o texto, é a certeza de coisas que se esperam e a evidência de coisas não vistas, levando-nos a reconhecer a fidelidade de Deus em todas as situações. Ao refletirmos sobre os heróis da fé, percebemos que muitos enfrentaram morte, prisão, injustiça e dor, mas não vacilaram na confiança em Deus. O exemplo deles nos convoca a cultivar uma fé que não depende de resultados visíveis, mas da fidelidade de Deus. Que possamos, em nossos dias, escolher o caminho da fé. Ela nos levará à vitória, porque Deus prometeu e irá cumprir, mesmo que pareça impossível para nós, mas para Deus não. Vá em frente, pela fé. Não desanime. Tenho algo a te dizer. Inscreva no canal, não deixe de clicar na chave com o dedo levantado, e clicar também no sininho. Isto me anima a continuar editando vídeos bíblicos. Chegamos no final deste vídeo e espero que você tenha tirado da mensagem força para viver e vencer. Agradeço a você que acompanhou até o final a mensagem. Até breve.